Oi amigos, aqui do meu canal no YouTube, tudo bem com vocês? É um prazer receber vocês aqui. Eu me chamo Juliana Figueiredo e no vídeo de hoje é sobre educação financeira, ou melhor, vamos falar sobre endividamento, né? Eu quero falar para vocês que eu estou no momento com quase 25 mil reais em dívidas. E eu estou traçando um plano, um projeto para que eu consiga quitar essas dívidas. Eu recebi em média 3 mil de salário, certo? E eu sou empregada doméstica, porém eu tenho uma carteira assinada com outra coisa, não é como empregada doméstica, porque os meus patrões, ele tem empresa, então a minha carteira é assinada pela empresa. E tem gente que vai aqui até dizer nos comentários que é errado e tal, mas foi uma coisa que eu aceitei, então não tem problema. Quando a gente aceita uma coisa, né? E aí tem os descontos. Mas, mesmo assim, eu chego a tirar aí 3 mil de salário, porque tem algumas coisas a mais aí no meu pagamento que me permite ter esse salário base de 3 mil reais. Só que eu tenho aluguel, água, luz, chão, internet. Comprei um celular, porque o meu celular que eu tinha quebrou, então eu tô pagando esse celular. São 10 prestações, só paguei 2. Eu tenho a faculdade que eu pago e eu tenho a alimentação, os cuidados básicos. Eu tenho o transporte, que eu pago o meu transporte para que eu vá até a faculdade. Eu vou para o trabalho de bicicleta. Tem as questões também, assim, com alguns gastos que eu tenho com meu filho, tanto o mais novo quanto o mais velho. Eu tenho 2 filhos, né? Um de 14 e um de 11 anos. E o meu de 14 não mora comigo, então eu tenho uns gastos com ele longe, né? Ele mora com meus pais na Bahia. Bom, pessoal, como foi que eu adquiri essa dívida de 25 mil? É assim, essa questão de... sabe quando você tá com uma dívida e você fala, eu já tô com o nome sujo mesmo, então não tem problema, eu posso ir lá e tacar o foda-se. Só que, por outro lado, é como se fosse assim, você tem a facilidade nas suas mãos. Eu tinha vários cartões de crédito e vários cartões de loja de roupa. Eu adoeci ano passado e eu fiquei com a cabeça assim, muito, né? Tava com dores no ouvido, tive pneumonia, desenvolvi uma gastrite, fiquei com crise de ansiedade, várias coisas. E no calor do momento, eu tomei decisões erradas com as minhas finanças. Eu sempre fui muito organizada, controlada financeiramente. Sempre. Mas teve um determinado momento que eu acabei usando o cartão do Inter e eu tinha uma escolha. Ou eu parava de estudar, né? Saía da faculdade e pegava o dinheiro que eu pago a faculdade, que eu gasto também com transporte escolar da faculdade, né? Para resolver essa questão do cartão, ou então eu deixava o cartão para lá e continuava na faculdade. E eu gastei o limite do cartão cuidando da minha saúde. Extraí os dentes do siso, tem um vídeo aqui no canal falando sobre a extração do dente do siso. Se vocês não viram, procurem, que vocês vão encontrar. E assim, depois que eu usei o cartão do Inter, eu acabei usando outros cartões. E no final do ano eu acabei comprando roupa para meu filho e sapato que eu estava precisando e não consegui pagar ao longo do início do ano, né? Eu não consegui pagar. E faculdade, escola particular também, você paga de janeiro a janeiro. Não tem... A única coisa que eu fiquei sem gastar foi em janeiro o transporte para a faculdade. Mas eu tive que pagar a faculdade. E aí teve o aumento da faculdade. Que eu pagava um valor e aí teve um aumento, se eu não me engano, de 10 ou 15%. Mas
Esse ano eu ainda também acabei adquirindo outra dívida, porque eu ainda tinha um cartão da Nubank e eu acabei usando, também não tive condições de pagar. Acabei pegando um dinheiro de... É um valor que o PagBank dá, que você pode usar e depois você paga, né? Ele te empresta, né? Eu esqueci agora o nome que dá pra isso, mas enfim, eu acabei usando. Então, pessoal, a minha dívida chega em torno de 23 mil. Não, 24 mil e uns quebrados, quase 25. 23 mil porque eu tinha esquecido de uma outra, que era da Caidu, que é uma loja. Eu também tinha um cartão da Pernambucanas, que eu tinha limite de 2.500. E eu precisava fazer umas coisas aqui no meu dente. E eu acabei passando o cartão lá no local, né, onde eu cuido dos meus dentes, pra poder cuidar de outras coisas do dente que eu precisava, por conta dessa dor no ouvido que não passava. E aí eu fui eliminando tudo aquilo que poderia ser, que estava causando a dor do ouvido. E mesmo assim, volta e meia, eu tenho dor no ouvido. Agora eu tô cuidando com algumas coisas no postinho. E aí vocês podem até me perguntar, tá, mas por que você não cuidou no postinho, né? Primeiro, o postinho demora demais e eu tava com muita dor. Segundo, a própria moça que trabalha lá falou pra mim, olha, tudo que você consegue, ginecologista, outros médicos, clínico geral, pra receber alguns exames. Agora, dente, pra você cuidar do seu dente, principalmente dente do siso, você paga. Principalmente se você tá com dor, porque eles só vão extrair se realmente tiver necessidade, assim. E no meu caso, eu ia argumentar o que? Eu tô com dor no ouvido, é só isso. Eles não iam. Ela falou pra mim, eles não. Então, eu tive que pagar para fazer raio-x, eu tive que pagar a consulta no dentista. Eu procurei um dentista que realmente faz, né? Extração do siso. Então, ele é bucomaxilo mesmo. Ele é cirurgião dentista. Por quê? Dente do siso é uma coisa muito séria. Então, eu paguei um valor alto, mas fiquei satisfeita, tô viva, tô bem. E não me arrependo. Não vou mentir pra vocês. Talvez o que eu falo pra vocês que eu fiz errado? Como eu estava devendo o Inter, não era pra me ter dado a louca de, eu vou agora pegar e vou, meu nome já tá sujo mesmo, foda-se. Não era pra mim ter feito isso. Era pra mim ter pensado, eu só tô devendo um cartão. Então eu vou deixar ir pro Serasa, porque o Serasa tem um desconto, eu faço o acordo e consigo pagar. E meu nome vai ficar limpo. Mas não foi assim que eu pensei. Infelizmente, eu pensei de uma forma totalmente fora, assim, da realidade, sabe? E a gente precisa aprender a viver com o que a gente tem. E eu digo pra vocês, 3 mil reais onde eu moro é quase nada, porque o aluguel aqui é caro, é alto, é um valor alto. A alimentação também, né? Porque eu moro no litoral de São Paulo. Então, não é barato as coisas aqui, né? E a minha energia, pra vocês terem noção, a última agora veio 236. Então, pessoal, não é uma coisa de, você precisa fazer renda extra. Eu não posso estar somente pensando em trabalho, porque alguém vai dizer assim, mas você também precisa investir, você também precisa guardar. Até sei disso, que a gente precisa guardar que a gente precisa guardar uma parte do que a gente ganha. E eu concordo, nem que seja pouco, né? Mas sobre investimentos, eu não acho que seja agora nesse momento o forte, porque eu já estou fazendo investimento. É praticamente R$ 1.000 quase do meu salário que vai para a faculdade e o transporte. Então, isso já é um investimento. Inclusive, teve uma época que eu fiquei, ano passado, quando eu estava passando pelos problemas, que eu quis desistir da faculdade, assim, por questões... Tava difícil, né? Eu me perguntei, assim, daqui a 5 anos, eu vou olhar pra trás e vou me arrepender, ou eu vou estar bem com isso que eu tô tomando? Porque eu era desistir naquele momento, entendeu? Eu ia ter que retomar depois, mas... E aí eu falei, não, eu vou ver todo mundo, que eu fiz uma certa amizade lá, né? Eu tenho 4 colegas que são mais próximas, que, assim, é uma ajudando a outra,
sabe, levantando a outra. E aí eu pensei, poxa, eu vou ver minhas colegas formadas, trabalhando, e eu ali ainda. E assim, desistir, desde que eu entrei, desistir não era opção. Na verdade, não é a opção desistir da faculdade. Então eu fiquei com todas essas dívidas aí, e eu tô com os planos, eu não vou contar pra vocês agora qual é o plano. Na verdade, eu nem sei se vou contar esse plano que eu tô pensando em fazer, porque não é necessariamente uma renda extra, né? Mas eu vou dar meu jeito, né? Nada ilegal, não. Gente, dever tira a nossa paz, tira o nosso sossego, às vezes o sono. E é tanto que eu entrei agora com medicação antidepressiva e contra a ansiedade também, por essa questão de não estar conseguindo dormir, de não estar conseguindo, assim, viver da forma correta, sabe? E então o que eu digo pra vocês que são novos, cuidado com as decisões que vocês vão tomar, principalmente financeiramente. Cuidado com as decisões que você vai tomar, principalmente você que é mulher. E eu não falo mãe solteira, mãe solo, não. Eu falo no geral. Porque eu sou mãe. Eu não uso esse título, eu sou mãe solteira, eu sou mãe solo. Não uso. Os pais dos meus filhos são presentes, né? Meus filhos, cada um tem um pai. Foi meu primeiro filho de um relacionamento que eu tive, né? Um namorado. Eu tive meu filho novo, com 17 anos, fiquei grávida, tive ele com 18. E o segundo já foi num relacionamento, casado e tal, né? Não deu certo, cada um seguiu sua vida. Mas, mesmo se não fosse, a gente não pode se reduzir a eu sou mãe solteira. O pai, o homem, quando vai falar de um filho, ele não fala, eu sou pai solteiro, tá? Vocês já viram isso? Não falam. Por que a gente tem que usar isso? É como se o filho fosse um peso, ou como ser mãe solteira fosse um peso. Não, eu sou mãe. Eu sou mãe de 2 meninos. É isso. E eu estou solteira no momento. Um dia eu posso ter um relacionamento. Mas não é uma coisa que eu tenha prioridade, sinta vontade de ter alguém na minha vida, sabe? Meu foco é realmente meus estudos, meu foco é realmente agora quitar essas dívidas, visto que, de verdade, eu sempre fui o tipo de pessoa que tive cadernos e sempre anotei as coisas, mas em algum momento eu me perdi de mim financeiramente. E o que eu posso falar pra vocês é que é igual quando a gente quer comer um doce, ou quando a gente come compulsivamente, é igual gastar e fazer dívidas. Dependendo de como estão nossas emoções, a gente vai tomar decisões totalmente erradas. E isso se estuda também lá dentro da psicologia, que é o curso que eu faço. A gente toma decisões precipitadamente pelo aquilo que a gente está sentindo, né? Ou seja, eu tomei decisões de, infelizmente, fazer essas dívidas por uma questão de desespero, de dor. Eu achei que agindo daquele jeito tá ok. E, por exemplo, eu poderia ter comido ovo com arroz e ter pagado a prestação da roupa ou do sapato, mas o meu pensamento foi: eu vou comer minha carne, eu vou comer meu frango e eu já tô devendo mesmo, deixa lá. Só que, como eu falei pra vocês, começou a ficar uma agonia no meu corpo. Primeiramente, quando você é criado também de uma forma assim, seja honesta, né? Então, as ligações ficam insuportáveis. Sabe o que eu dou graças a Deus? Que eu não tomei dinheiro com agiota nenhum. Eu devo a banco, então, devo a loja, que eu sei que se eu chegar e tiver um tanto de dinheiro guardado, eu vou lá e faço um acordo, consigo. Eu posso quitar aquela dívida com um valor abaixo do que eles estão cobrando, porque eles vão ter que tirar o juro, ou eu vou fazer uma proposta para ele, olha que eu tenho uma X e tal. Vocês entendem? Mas é isso, eu tô trazendo para vocês aqui mais ou menos algumas coisas da minha vida, tô me abrindo com vocês. Depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando para vocês realmente assim as dívidas, as contas, tudo que eu tenho para pagar.
E de 24 mil e pouco, eu fiz assim, eu coloquei tudo do menor para o maior, porque assim, as primeiras que eu vou eliminando, que são as mais em contas, e tem as maiores, que aí eu vou ter que ter um plano de ação para quitar essas dívidas, ligando mesmo para os bancos e oferecendo. Desculpa, o sono vai batendo. Mas é isso. Em outro vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que tá essa questão aí. E de 24 mil e pouco foi pra 11 mil e pouco, com um plano de ação que eu montei. E aí, se eu conseguir descontos maiores, melhor. Se eu não conseguir, vai ser aquilo que eu estipulei, né? Por exemplo, se eu tô devendo 4 mil e pouco, eu vou ligar lá e falar, eu só tenho 1.800, vocês aceitam? Na hora da quitação de dívida, você tem que ir com um valor bem baixo. Você não pode chegar e falar, olha, eu tenho 3 mil aqui, sendo que você deve 4. Não, esses 3 mil tem que ser para pagar 2 dívidas altas. E aí você vai lançar, eu só tenho a dívida 3 mil. Aí você fala, eu só tenho 1.200. Aí, não sei o que, você fala, ó, o que eu posso fazer para pagar agora? Eu posso ainda conseguir aqui mais 100 reais, 1.300. É assim, você vai fazendo um jeito. E o que os bancos querem, na verdade, é receber. Então, quando a gente aprende isso, o que eles querem é receber, não ficar sem o dinheiro deles, então a gente mata a charada e consegue quitar as dívidas, ficar com o nome limpo, dormir tranquilamente. E isso, pessoal, tem afetado também na minha faculdade, que eu chego cabisbaixo, eu chego sem mal, no trabalho, aquele peso, sabe? Tudo. Gente, tem uma vida barata. E aí eu coloquei assim na minha cabeça. Hoje, pra vocês terem noção, eu sempre gosto de fazer meu feijão com carne seca. Só carne seca, porque eu sou baiana, eu gosto de colocar um monte de coisa. Mas ao longo do tempo eu fui aprendendo a ser econômica. Mas mesmo assim a carne seca ainda é cara. E no meu trabalho, meus patrões são fitness. Eles gostam de feijão só com alho e óleo. Fritinho ali, coisa paulista. Hoje eu tive que fazer meu feijão assim. Porque eu tava sem dinheiro, né? Estou sem dinheiro pra ir comprar essa questão de carne, mistura, não sei o que. Olhei o que tinha no congelador e tinha fígado. Fiz fígado hoje, arroz branco e o feijão. Eu fiz do jeito que eu faço lá com meus patrões. Eu cozinhei e fiz no alho e no óleo. Fritei, deixei bem fritinho, né? E coloquei ali umas conchas, amassei, coloquei dentro e tal. Ficou uma delícia. Já jantei, tô satisfeita. E aí o que eu falo pra vocês, se todo momento a minha mente fosse assim, mesmo eu tendo dinheiro, eu falar, não, o que tem em casa? Antes de comprar, eu vou fazer o que tem em casa, eu não ficaria nessa situação. Mas muitas vezes a gente fala assim, eu não tô afim de comer fígado, eu quero comer carne, não, eu quero comer frango, não, eu quero comer estrogonofe, não, hoje eu quero comer uma lasanha. A gente vai muito pra isso, pro imediatismo, ao invés de pegar o que tem. Que eu assisti um vídeo hoje de uma pessoa que eu sou inscrita no canal dela, que ela comeu feijãozinho preto com arrozinho e ovo. Uma delícia. Sabe? Eu amo também feijão com arroz. No vinho eu gosto de colocar um pouquinho de ketchup. Eu sou assim. Mas não tenho preconceito com o almoço de ovo. A questão é que às vezes você fala, eu tô com dinheiro mesmo, eu vou comprar. E a gente não aprende, fala, não, mas tem ovo em casa, não, mas tem calabresa, mas tem linguiça, mas tem salsicha não, porque é difícil comer, tem muito tempo assim, né? Esse ano eu já comi salsicha, porque me deu a vontade, só que eu fiz cachorro quente. Mas eu já tinha 1 ano e pouco sem comer salsicha, mais por questão da saúde mesmo, por causa do estômago, né? Mas me deu vontade, eu comi, mas não é uma coisa que eu quero comer sempre, né? Por exemplo, gosto de fazer macarrão com calabresa, colocar um creme de leite, uma delícia, assim, sabe? Fazer essas coisas mais em conta, sem ficar muito, eu preciso ter a salada, eu preciso ter o feijão cheio de coisas, eu preciso ter o arroz assim, preciso ter verduras, saladas de milhões e tal. Não, é coisas mais práticas, sabe? E aquilo que dá pra gente fazer, que tá nas nossas condições. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês gostem. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Um beijo.